Olha, existem pessoas nesse mundo em que basta a gente abrir o microfone e a gente só quer ouvir a pessoa falar, né? E esse é um grande estudioso brasileiro, é um cientista político, filósofo, ele que já foi ministro do governo federal, já foi ministro da educação. A gente vai falar com ele, com o nosso querido professor Renato Janini Ribeiro. Boa noite, professor, seja bem-vindo, é um prazer imenso recebê-lo aqui. Boa noite pra vocês, prazer estar aqui. Muito bacana. Professor, a gente sabe que a agenda do senhor tá super apertada, o voo dá aquela atrasadinha, né? Então a gente vai bater um papo bem legal, bem rápido, porque a gente não podia perder essa oportunidade de bater um papinho com o senhor. Vou começar com uma pergunta assim: o que o senhor acha que aconteceu com o Brasil? Só isso? Questão tão simples. Porque assim, ó, o Brasil já chegou a ser a 6ª maior economia do mundo, foi celebrada por organismos internacionais, passamos a ser manchete em volta do mapa da fome, saímos do mapa da fome, do desemprego, da criminalidade, do assassinato. E aí, aconteceu um monte de coisa. O que aconteceu? É muito chocante tudo isso. Primeiro, queria dizer o seguinte: desde quando eu era criança, comecei a acompanhar a política, por volta de 1960, houve tempos em que o Brasil esteve muito deprimido, muito sentindo que não tinha futuro, que era um horror, e tempos em que o Brasil esteve muito eufórico. Nesses quase 60 anos que eu estou mencionando, tem o período na ditadura toda, só o período do ditador Médici, que foi de muita tortura, repressão, mas que muita gente achava que era um período otimista, porque o Brasil estava tendo milagre, etc. Depois disso, teve o período do Plano Cruzado, que acabou com a inflação por alguns meses no governo Sarney, em 86. Teve o primeiro mandato do Fernando Henrique Cardoso, porque no segundo o Brasil já ficou mal, e o Lula conseguiu, nos 2 mandatos dele, e também na primeira metade da Dilma, o Brasil teve eufórico, teve sentindo muito bem. Então, para quem é mais novo hoje e pegou o Brasil de 94 para cá, nesses 24 anos, desde 94, você tem uns 16 anos, 18 talvez, de euforia, de otimismo, e menos anos, 8 anos de depressão, de sensação de um país fracassado, tudo mais. Então, talvez para quem está pegando o bonde da vida política mais recentemente, estou falando de gente que tem até 35, talvez até 40 anos, talvez essa impressão do Brasil muito ruim, muito em crise, seja muito forte. O fato que nós tivemos um mandato de Fernando Henrique, 2,5 do PT, em que o Brasil esteve otimista. E acho que o que é assustador é o seguinte: quando nós estamos otimistas, nós vivemos isso com muita alegria. Quando nós vemos o mundo cair, nós não sabemos o que fazer. Estava na hora do Brasil já ter, com 60 anos, dos quais a maior parte, a parte mais antiga, foi muito depressiva. Estava na hora do Brasil ter um kit de solução para essas coisas, pelo menos um kit de pensar a mais longo prazo, em vez de começar imediatamente dizendo que é o caos, que é o horror, apostar em soluções milagrosas, como aqueles que promoveram o impeachment diziam, que tirando a Dilma tudo ia ser ótimo. No dia seguinte a gente vê, já faz 2 anos, e estamos aparentemente piorando. Quer dizer, mesmo que a gente que os dados econômicos sejam de difícil interpretação, o fato é que o poder aquisitivo está muito baixo, está caindo, e o fato também é que crimes como esse assassinato na semana passada da vereadora Marielle Franco, no Rio, estão chegando a um nível de violência, um nível de desrespeito pela humanidade gigantesco. E, segundo uma pesquisa, apenas 7% das postagens no Facebook sobre a morte dela a atacavam. 88% era a favor. Mas a gente vê leitor de jornal, gente na internet dizendo um monte de coisa desumana. Então, a impressão é que o Brasil chegou a um ponto que perdeu uma parte da humanidade, do valor humano, da sensação do respeito pelo outro. O senhor perguntou, nesses altos e baixos aí, essa instabilidade do Brasil, né, em momentos de euforia e momentos mais deprimidos, como o senhor mesmo citou, existem muitos jovens que, começando há pouco tempo se politizar ou se informar sobre como funciona a política no Brasil, tem pego o Brasil mais nessa situação de crise. E muitos deles, inclusive, integram essas redes sociais que hoje manifestam aí, né, ficam escancarados tantos comentários e discursos inacreditáveis, como aconteceu, que o senhor citou, com a morte da vereadora Marielle Franco, lá do Rio de Janeiro, em que
A gente sabe que existem os discursos de ódio, mas no caso dela, ela representava diversas minorias, como é o caso da minoria dos negros, a minoria dos homossexuais e também a minoria das mulheres na política. Como é que o senhor vê, nesse caso especificamente, esses comentários de ódio, como é que isso entra na cabeça de uma pessoa de que há tanto tempo vê a política e agora está se deparando com isso? Primeiro, o fato do grande ponto é o seguinte: aqui tem educação política muito fraca. Isso quer dizer, a maior parte das pessoas não entende de política, nem tenta entender. Tem gente que não sabe o que o governador faz, o que o prefeito faz a maior confusão, prefeito, governador, presidente. Então, essa educação é ruim. Soma-se a isso outra coisa: na política, você tem que ter linhas diferentes, opostas, pelo menos duas, talvez mais, mas todas elas respeitáveis e respeitadas. E acontece que muita gente faz um uso muito ruim da ética, um uso tosco, e na ética você não tem, vamos dizer, em muitas coisas você não tem oposições, duas posições muito opostas, ambas legítimas. Na ética, muitas vezes tem uma coisa que é mais justa e outra que é injusta. E se você projeta essa ideia, mais ou menos de certo ou errado, da ética para a política, você vai achar que o candidato que em você discorda, ele é do mal. Você vai achar isso, você vai demonizar o outro lado. Você não vai aceitar que eleições produzam um tipo de alternância, que às vezes é muito doloroso, mas produzem. E os mandatos são respeitados. O mandato do Trump está sendo respeitado. O François Hollande na França caiu a uma popularidade tão mínima como a da Dilma e do Temer e completou o mandato. Quer dizer, as coisas são respeitadas. Aqui no Brasil, como a coisa é muito imediata, as pessoas não têm essa educação de entender que na política as coisas fazem a mais longo prazo. O que acontece? Um governo passa a não funcionar direito e imediatamente chamar de ladrão, porque essa mentalidade só tem uma acusação: corrupção. É a única coisa que na mentalidade ruim sobre a política existe. Claro que existe corrupção, tem que ser punida, mas um governo incompetente, um governo que faça opções erradas, ele pode causar muito mais dano do que a corrupção, muito mais dano. Se ele fizer uma política errada, você tem tantas políticas no Brasil que podem ter sido erradas. Então, nesse caso, acho que como as pessoas não têm essa cultura política, elas acabam simplesmente querendo a sua satisfação imediata e usando termos que destroem outro lado. Só para concluir essa questão, na verdade, o que deixa as pessoas descontentes com a política, o que as pessoas querem dos políticos, eu vou ser muito franco e até pessimista, elas querem que a vida delas materialmente melhore. Elas querem ter mais dinheiro no bolso. Enquanto está subindo o dinheiro no bolso, como aconteceu todo o governo Lula, ou de certa forma no primeiro mandato do Fernando Henrique, os outros problemas são suportáveis. São, e as pessoas acham que é legal. Na hora que você tem uma crise, que pode ter causas externas ou não, as pessoas não querem ouvir. As pessoas querem já. A gente está batendo um papo com o professor Renato Giannini Ribeiro, ele que é cientista político, professor, escritor e ex-ministro da Educação. Professor, afinal, como então recuperar o Brasil? Como é que a gente faz? Brasil, vamos lá, e aí? Como que a gente recupera? Está muito difícil. Tem que haver diálogo. O que está muito difícil, porque existe um poço de mágoa de todos os lados, poço de ódio. Está muito difícil, mas teria que retomar diálogo, que conversar mais. Teria também que construir agendas positivas. Por exemplo, educação pode ser uma dessas agendas positivas. Se você melhorar a educação básica, como tem sido feito, foi feito desde... Na verdade, a educação básica se tornou importante desde Itamar Franco. De Itamar Franco até Dilma, todos os presidentes deram foco para isso, valorizaram. O Fernando Haddad, como ministro, fez um trabalho muito bom. Então, quando eu cheguei ao MEC, o que eu vi eram anos e anos de sucesso e, de repente, uma crise econômica tremenda que exigiram um certo tempo de recolhimento, que se alongou muito por causa de tudo que houve, desde dificuldades da presidente Dilma para fazer política, que é uma pessoa que não é afeita a isso, até toda essa briga do impeachment que acontece depois. Então, acho que esse é um ponto crucial. Se a gente melhorar a educação, agora a educação tem que ser
questionado o tempo todo. Quer dizer, é a base, não dá para você dizer melhorar a educação é melhorar português e matemática, que vamos dizer é uma meta dos governos. Isso não é tudo na educação. Na verdade, a educação é socializar as pessoas, é fazer a criança sair do lar, que pode ser muito aconchegante, e às vezes não é, mas é sair do lar e aprender a lidar com estranhos, com a vida pública, a vida social. Então, educação é muita coisa. Eu acho que educação poderia ajudar nisso. Nos interessa muito saber, inclusive, a experiência do senhor como ministro da Educação em um período do governo Dilma. A gente tem aí que em 2018, pelo menos 30% de alguns recursos ligados à educação seriam cortados por um corte de gastos. Será, na opinião do senhor, ainda hoje, o grande problema é o fato dos governantes não perceberem a importância da educação para mudar a nação? Para haver uma priorização dessa área, desse setor dentro de um governo? Não, eu não entraria na psique dos governantes, porque realmente eu não sei. Na verdade, você tem uma falta de dinheiro. Eu fui o primeiro ministro da Educação, depois do breve período do Cid Gomes, que ficou apenas 2 meses, e uma parte do segundo mês doente, acamado, hospitalizado. Então eu fui o primeiro ministro a pegar essa crise, depois de 12 anos com bastante dinheiro para colocar na educação básica e uma expansão muito grande do ensino superior, inclusive aqui no estado de vocês. Depois de 12 anos, eu tinha que dizer, olha, não tem dinheiro para fazer tais coisas. E os reitores chegavam, funcionários, todo mundo dizia, mas na campanha foi prometido isso na campanha de 2014. Pois é, eu não estava na campanha e eu tinha que dizer que não tinha dinheiro. Isso foi muito difícil. E isso também mostrou um lado complicado, que é a dificuldade das pessoas pensarem sem o dinheiro nessa situação. Quer dizer, pensarem, vamos então melhorar os projetos, vamos fazer isso crescer, e quando voltar o dinheiro, vamos melhorar isso. Se não tivesse havido impeachment de tudo, o Brasil já teria superado a situação. O senhor acha que é uma falta falta de recursos mesmo, não é uma falta de recursos, sabe, muito grande. Quando você compara os valores, você pode dizer, não, mas isso é muito valor. Mas, por exemplo, quando você vê os valores de corrupção são modestos em relação a outras coisas. Te dá só um exemplo. Vou dar de cabeça. Você acha que tem uns 30, 40 milhões de alunos da educação básica que recebem a merenda escolar. A União dá um dinheiro para eles. Quer dizer, a merenda é do estado ou do município. A União complementa. Quando eu estava de ministro, era 30 centavos por criança ou adolescente por dia. É pouco. Agora, se eu olhar, mas é complemento, não é? Ninguém vai comer só disso. Mas, então, 30 milhões vezes 30 centavos dá 9 milhões de reais por dia. Estou calculando por baixo. Por semana, de 5 dias, dá 45 milhões. Por mês vai dar quase uns 200 milhões de reais. Então, quando vocês veem as somas de valor, você vê que apenas uma atividade, embora fundamental, porque ela representa para muita gente condição de sobreviver, de ter saúde, que é a merenda, para muita gente você vê que isso é muito dinheiro. Então, e precisa ter, porque a coisa incrível que aconteceu, vamos dizer, nas últimas décadas é a seguinte: as políticas do Império, da República Velha, mesmo depois de 46, eram políticas que escolhiam algumas pessoas para beneficiar. Hoje você tem uma universalização. Com o SUS, todo mundo deve ser atendido no hospital público, mesmo quem não tem INSS. Com a educação, todas as crianças estão no fundamental. Estamos perto de incluir todas na pré-escola e no ensino médio. Então, isso significa que você não pode mais selecionar 100 mil pessoas ou 5 milhões de pessoas. Tem que falar com 30, 40 milhões de ensino escolar, 8 de educação básica. Tem que falar com uns 40 milhões de educação básica, com 8 milhões de universitários. Todos eles têm que ser beneficiados pelas políticas públicas. O que mais irrita muitas das pessoas que inclusive não têm esse hábito de ter esse conhecimento, né, de acessar esse conhecimento sobre os detalhes da política, é justamente a educação não ser colocada como uma pauta principal dentre as pessoas públicas que estão lá representando o povo. Como é o caso da reforma eleitoral, reforma política, e tem o fundo que o pessoal tanto criticou, mas a gente tem aí
esse sonho, né, de colocar um sistema educacional público de qualidade para todos os brasileiros. Isso é uma utopia, então? Não é uma utopia. Na verdade, esse é um ponto de convergência tanto da esquerda como o PT, quanto da direita como o PSDB. Não é que todos os políticos queiram isso, mas esses dois partidos, em que pesem as brigas terríveis entre eles, os dois defendem uma melhora da educação pública nos anos da educação básica. Há uma diferença muito grande esses dois partidos quanto ao ensino superior, porque o PSDB quer mais um ensino privado e o PT defende o ensino público no ensino superior. Na educação básica tem uma convergência. Esse é um ponto que a gente poderia explorar mais para reconstruir esse país, que está agora, além disso, com o próprio envolvimento do PSDB no impeachment. O PSDB perdeu pelo menos dois grandes líderes deles. Aliás, pelo menos o Aécio foi totalmente se autodestruiu. Sim. Então é um partido que perdeu muita gente para grupos mais extremistas, né? Simpatizantes, eleitores. Então, assim, se eles, principalmente essas duas grandes forças políticas aí do Brasil, se eles defendem o mesmo, o que falta para acontecer então? Muita diferença. Eles têm essa questão do público e do privado, que é uma grande diferença. Mesmo no ensino básico? Não, no ensino básico não. Mas eles têm no tocante a muitas coisas. E depois tem todas as brigas. Visão da economia, visão de vários programas sociais, a dificuldade, às vezes, das lideranças do PSDB de entenderem o sentimento dos pobres. Não é um partido que tenha muita percepção do que os pobres querem. Ao passo que o PT tem muito mais percepção, porque tem uma base mais pobre. Então, você tem muitas diferenças. E, além disso, o impeachment criou no Brasil um abismo, praticamente, entre as pessoas que mexem mais com política ou as pessoas que, mesmo não conhecendo nada, têm reações muito automáticas, sabe? Muito agressivas, às vezes. Criou um clima muito difícil que vai ter que ser, de alguma forma, serenado. Que, vamos dizer, na repercussão do assassinato da Marielle, uma coisa positiva é que se formou quase que uma frente, assim, informal, de quem defende os direitos humanos. Quer essas pessoas sejam a favor da Dilma, quer sejam contra, quase ninguém é a favor do Temer, claro. Mas, enfim, criou uma aproximação que deixou isolada a extrema-direita. Eu não sei se isso tem continuidade, porque o fato que você tem hoje duas grandes rachas, duas grandes divisões no Brasil. Uma divisão entre direita e esquerda. Aí eu estou somando direita e extrema-direita. E a outra divisão é aqueles, sendo de esquerda ou de direita, respeitam os direitos humanos versus os extremistas que não gostam nem da palavra direitos humanos. Muito bem. A gente está conversando aqui com o professor Renato Giannini Ribeiro, ele que é professor, filósofo, cientista político, escritor e colunista, e também já foi ministro da Educação. Só para encerrar o nosso papo, para não tomar mais o tempo do senhor, porque a conversa é muito boa. O senhor ganhou o prêmio Jabuti com o livro A Sociedade contra o Social, que fala muito sobre a motivação das falhas e os defeitos do povo brasileiro. Gostaria que o senhor comentasse, então, quais são, resumidamente, né, quais são essas motivações e essas falhas desses defeitos que a gente pode citar? Olha, bom, só uma ressalva, eu não sou cientista político. Minha área é realmente a filosofia da política. O que eu tento é usar o vasto instrumental da filosofia política para pensar a política, e não só a política dos grandes conceitos, soberania, representação, mas a política aqui, no dia a dia. Bom, defeitos e tendências dos brasileiros. Acho que talvez assim, o que esteja mais próximo do que a gente está falando hoje é essa dificuldade extraordinária de ter uma consciência política das coisas, que pode ser direita ou de esquerda, respeitável, entende? Quer dizer, no mundo mais desenvolvido, nas democracias consolidadas, ser de direita é defender menos regulamentação, menos impostos, mas isso não quer dizer defender a exploração do pobre pelo rico. Se ser de esquerda é defender mais presença do Estado, mais políticas sociais, mas você não tem, em toda a Europa Ocidental, países que destruam a estrutura de atendimento social. Mesmo um país como a Holanda, que é um país governado há bastante tempo pela direita, tem uma estrutura social que resulta num exemplo que eu acho muito bom. Por exemplo, para os liberais, o Estado não deve regular o mínimo. Mas na Holanda, mesmo os governos de direita mantêm a iniciativa de dar um cheque férias para todos os cidadãos.
É um cheque que você só pode gastar em férias, que você recebe 2 meses antes de começarem estas, e que é um cheque porque justamente a sociedade concluiu que tirar férias é essencial para a saúde física e psíquica. E se alguém disser, não, mas isso afeta a liberdade do indivíduo, porque se alguém quiser trabalhar 18 horas por dia ou nas férias, a resposta seria, uma pessoa que trabalha isso prejudica os que convivem com ela, mulher, filhos, talvez colegas de trabalho, porque essa pessoa pode desenvolver doenças mentais, e também afeta a rede hospitalar, pública. Essa pessoa cria um monte de ônus, entendeu? Eu acho que é um bom exemplo de diferença de direita e esquerda num país democrático. E então muitos pontos são comuns. Esse acho que talvez seja um ponto importante a desenvolver aqui. E finalmente, uma coisa também complicada no Brasil é essa dificuldade de lidar com a própria história. Então, sempre a gente acha que o que aconteceu antes não tem mais relevância, parte para o novo, tem um culto tremendo do novo. Falta de memória também, falta né? de memória. Mas o ruim disso é o seguinte, hoje, por exemplo, nós estamos em crise, as pessoas não lembram que 10 anos atrás estavam tinindo, estavam bem, o Brasil estava, isso que o Vini falou no começo, o Brasil era sucesso de público no mundo todo. E quando estava na euforia, não se lembrava também que há 20, 30 anos atrás o Brasil tinha uma hiperinflação e grandes problemas aí que afetavam. Problemas sociais muito maiores, que foram reduzidos nos governos da democracia, prévios ao atual. Agora, tinha tudo isso. Só que, como num período você pode chegar até ser perdulário. No outro período você fala, mas o que aconteceu? Mas você não vê causa e efeito e as pessoas, os cidadãos, se responsabilizam pouco pelas escolhas que eles fizeram. Não faz. O público não é meu, né? Tanto que você tem muita gente dizendo, não vou votar mais. Sim. Quer dizer, então vai deixar a bandidagem tomar conta total, sabe? Muito obrigado, professor. Obrigado pela presença. Obrigado a vocês, viu? Muito obrigado. Um prazer recebê-lo. Muito obrigado. E o Horário de Pico volta daqui a pouco com mais...